Boa tarde a todos. Aqui no Salmos 25, no versos 12, diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós respeitamos o Senhor, nós obedecemos o Senhor nos ensina o caminho que devemos seguir. E eu quero nesse momento perguntar a você, que caminho você tem seguido? É pelos conselhos do Senhor? É pelos conselhos da palavra de Deus? Muitas das vezes você não tem uma vida vitoriosa, porque você não tem seguido os conselhos de Deus, o caminho do Senhor, a direção de Deus. Então Ele está nos ensinando aqui que nós devemos seguir os seus conselhos, temer, obedecer, confiar, acreditar em Deus. Isso fará eu ter prosperidade no caminho dirigido por Deus. Muitas das vezes você entra em depressão, muitas das vezes você entra em aflição, perde o sono, porque você tem seguido o seu próprio caminho, o seu próprio conselho, e você perdeu o temor do Senhor. E não devemos perder o temor do Senhor. Não devemos desobedecer a Deus, porque os ensinamentos dele nos levam à vida, nos levam à vitória, nos levam a uma vida e vida com abundância, nos leva a ter a paz no nosso coração, a paz de espírito, a paz com todos. Mas muitos estão seguindo os seus próprios conselhos, ou conselhos dos outros. Devemos seguir os conselhos daquele que aconselha através da palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, deixe Ele dirigir tua vida. Siga Ele nesse caminho, que é a palavra de Deus. Siga Ele neste caminho, a qual Ele nos ensina a ter uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa significa que você irá passar por lutas, mas você irá vencer, porque você estará obedecendo os ensinamentos do Senhor Jesus. Você estará sendo direcionado pelo Senhor Jesus. Ele vai na tua frente, dirigindo o teu caminho, mostrando o caminho que você deve seguir através da palavra dele. Mas eu quero te dizer algo nessa tarde. Se a tua Bíblia está fechada, posso dizer com certeza que você não tem seguido os caminhos do Senhor. Porque o caminho do Senhor está na palavra de Deus, está na palavra do Senhor. Então significa quando eu pego as escrituras e eu uso para minha vida, para minha direção, e uso as escrituras para o meu aconselhamento, para ter uma vida em comunhão com Deus, ter uma vida direcionada por Deus, significa que irei passar por lutas, mas terei vitória. Significa que poderei passar por tempestade, mas elas não irão me vencer. Então procure ser aconselhado por Deus. Antes de você querer ser aconselhado por outras pessoas, abra sua Bíblia e seja aconselhado por Deus. Receba a direção que vem de Deus. Não perca esse temor. Não perca esse temor, essa direção para a sua vida e seja vitorioso. Medite. Você já abriu a sua Bíblia hoje? Você, antes de fazer qualquer coisa no dia de hoje, você primeiro leu as Escrituras e recebeu o conselho de Deus para esse dia? Ou você simplesmente acordou e foi pelos teus conselhos, e foi pelos teus caminhos e pela tua direção? Deus, Ele tem um caminho para nos dirigir, para nos conduzir, e esse caminho é de vitória. Tema a Deus e siga aquilo que Ele tem lhe ensinado, e seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Uma ótima tarde, fim de tarde e uma ótima noite a todos. Amém. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho está na palavra de Deus. Esse caminho você encontra quando você abre as Escrituras. Amém? E obedece.